Boa noite, gente. Bem, na semana passada, nós estivemos introduzindo, né, a, a análise tipológica, né, o tipo psicológico de Jesus, né, e nós vimos o quanto ele parece uma pessoa, assim, completa no sentido da extroversão e introversão, né, que ele é tanto introvertido quanto extrovertido. Hoje, nós vamos aprofundar isso, né? Porque vamos incluir as quatro funções psíquicas, né? Que são pensamento, sentimento, sensação e intuição. Na semana passada, né, nós explicamos cada uma dessas funções, né? O tipo pensamento, ele lida com as coisas, com os acontecimentos, as situações, por meio do pensamento abstrato, das ideias, da conceitualização. Em qualquer situação que não requer sentir, né, algum sentimento ou emoção, mas sim o pensar. O tipo sentimento já é o oposto disso, né? O tipo sentimento envolve a função do sentir, sentir sentimento, sentir emoções e tudo mais. E por isso é uma função assim de maior proximidade, de empatia, de se colocar no lugar do outro. É uma função mais pessoal, né? A função pensamento é uma função impessoal. Ela se distancia, né, das pessoas, ela se distancia do objeto, das pessoas, para poder analisar por meio das ideias, né? O sentimento faz o contrário, ele se aproxima para poder sentir, né? Sentir as pessoas, as situações e tudo mais. Aí temos a função sensação, que é a função da realidade, né? Ela leva a consciência dos fatos de uma situação, né? Especialmente do mundo físico. Então, frequentemente, elas são muito práticas, né? Muito conscientes das informações dos sentidos delas, dos sentidos, tanto do lado de fora, né? Que são os cinco sentidos, né? Tato, olfato, visão, tudo mais, quanto dos sentidos internos, que é equilíbrio, dor, prazer, etc. Então, a função sensação envolve tudo isso. E falamos também da função intuição, né, que é uma função voltada, que ela trabalha com a imaginação, né? É uma função assim que ela procura perceber quais as possibilidades das pessoas, dos objetos, das situações, como ela pode ligar as coisas de forma a dar tal resultado, né? E enquanto a função sensação, que é oposta à intuição, enquanto a sensação ela percebe os detalhes, é muito observadora, né? A intuição, ela procura ver as coisas de longe, de modo global, sem atentar para os detalhes. Por isso, a intuição é capaz de ver o fluxo dos acontecimentos, os processos. Por isso que os intuitivos são capazes de prever as coisas, porque eles veem o fluxo, de onde está vindo, para onde estão indo as coisas, né, as situações e tudo mais. Bem, falamos das funções superiores, né? Tal função é superior, por exemplo, a função pensamento. Ela é superior quando eu desenvolvi ela muito mais do que as outras, né? Então ela se tornou superior, ela está totalmente consciente, totalmente ou muito consciente para mim, né? Eu não posso falar que ela está totalmente consciente em uma pessoa, né? Porque isso tem variação. E aí as outras funções, temos a função oposta à superior, que é a mais desenvolvida, né, a inferior, que é a menos desenvolvida e que é a oposta da superior. Então, se o pensamento é a função superior, o sentimento será a função inferior e ela fica no inconsciente. A pessoa não tem consciência dela. A função inferior é aquela função que é mais primitiva, ela é vagarosa, né? Ela demora para funcionar. Bem, e aí temos as funções auxiliares,
Se o pensamento for superior, as funções auxiliares vão ser a intuição e a sensação, que também são opostas. Então, é como se eles formassem, todas as funções, formassem uma cruz, né? Mas, no exemplo que eu dei do pensamento, eu coloquei ele como superior, mas pode ser o sentimento superior. Se o sentimento for superior, o pensamento, a função pensamento será inferior, né? E a intuição e a sensação serão laterais ou auxiliares. Invertendo, se a sensação for superior, a intuição será a inferior, a menos desenvolvida, né? E quais serão as laterais? As funções pensamento e sentimento, que continuam se opondo mesmo lateralmente. É como se formasse uma espécie de cruz, né? Bem, agora que eu já lembrei essa parte aí para vocês, se quiserem mais detalhes, tá? Temos o vídeo anterior, o segundo vídeo dessa série. Vamos lá. Então, a função sensação é a função da realidade, né? Ela nos traz informações sobre os fatos do nosso mundo. Eu estou lendo aqui, gente, na página 19 do e-book oferecido. Em Jesus, podemos ver um lado de sensação bem desenvolvido em sua aguda consciência dos fatos do mundo em que viveu. Em seus ensinamentos e parábolas, ele utiliza exemplos cotidianos como um grão de mostarda, ou o semeador que semeia, ou a mulher que procura uma moeda perdida. Ele não é um visionário de outro mundo, mas um homem enraizado no descanso deste mundo. Ele também está familiarizado com a estrutura de poder de sua sociedade. Ele conhece os fatos mundanos da vida, quem tem o poder e como a estrutura de poder funciona. Basta a gente lembrar quando ele diz, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ninguém jamais pensaria em dizer dele que ele era irrealista ou impraticável, que não tinha prática com as coisas, que não lidava com o mundo prático, né? Pelo contrário, tudo isso é característico de um homem com uma função sensação bem desenvolvida. Agora eu estou na página 20. Vamos continuar. Aí ele continua. No entanto, sua função intuitiva também está igualmente bem desenvolvida. Isso fica claro em seu contato imediato com o mundo interior, seu uso de imagens e sua percepção de realidades não visíveis aos sentidos, mas conhecidas pela visão interior. Então, assim, ele tem a intuição muito desenvolvida, né, a ponto de chegar, de tocar o sobrenatural. Né? A gente fala aqui, né, eu expliquei a função intuição como uma função da imaginação, que percebe o fluxo das coisas, dos processos, das situações, e por ver o fluxo, ela pode perceber tanto o passado quanto o futuro das coisas, né? Mas pessoas muito desenvolvidas parece que vão além disso, né? Elas têm algum contato, alguma percepção sobrenatural, né? E é isso que Jesus tinha. Percepção de realidades não visíveis aos sentidos, né? Ele conhecia por alguma visão interna. Sua intuição também lhe dá uma perspicácia aguçada nas almas humanas, né? E aí ele faz uma citação aqui, que eu não vou dizer aqui, né? O pessoal pode recorrer ao e-book. Assim, João pode escrever sobre a compreensão de Jesus das pessoas. Jesus, no entanto, não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava de ninguém para testemunhar a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. João capítulo 2, versículo 24 e 25. E aí, vimos aqui a função intuição em Jesus. Agora, a função pensamento é vista em seus embates intelectuais com os fariseus e sua perspicácia. Né? Então, essa função intelectual, função pensamento de Jesus, né, é vista nisso. Ele debatia com os doutores da lei. Né? Ele sabia
não só sabia de cor a Bíblia, parece, né, pelas citações que ele fazia, ou de grande parte, mas ele também havia pensado, raciocinado, né, não só com o pensamento, né, mas a gente vê que com o sentimento também. Então, Jesus ia além da interpretação intelectual, né, mas ele tinha essa perspicácia intelectual também. Continuando, quando confrontado com uma situação que exigia uma análise lógica rápida, pensamento objetivo e agudo, Jesus enfrentava o desafio com facilidade, sinal de que estava bem desenvolvido como uma pessoa pensante. Aos 12 anos, lemos que ele se sentou entre os doutores aprendidos no templo, doutores da lei, né? Em Lucas capítulo 2. No final de sua vida, o encontramos envolvido em batalhas de inteligência com os fariseus, que tentam enredá-lo em todo tipo de dificuldades, apenas para serem ludibriados por um homem capaz de uma conceptualização abstrata aguçada. E aí, Sanford cita várias passagens, né, em Mateus, Marcos, Lucas, né? E aí temos a função sentimento. A função sentimento produz realizações precisas de valores. É a função avaliativa por excelência, né? A função sentimento, ela avalia as coisas por meio do sentimento. Então, o sentimento nos diz o seu valor, o valor de algo. De uma realização de valores surgem muitas respostas compassivas ou indignadas às pessoas e situações de vida, né? Por meio da função sentimento, a pessoa vai saber se algo é agradável, se é desagradável, se é pertinente a uma situação, se não é, né? Porque ela sente aquilo. Nossa, isso é muito desagradável. Ela está em contato com aquilo que está sentindo, ou emoção, né? Medo, raiva e tudo mais. Então, de uma realização de valores surgem muitas respostas compassivas ou indignadas. A gente via como Jesus se indignava, ou quando ele sentia compaixão pelas pessoas. Então, ele era uma pessoa de sentimento também, né? Ele não era par, ele se colocava no lugar do outro, sentia empatia, né? Então, exemplos da função sentimento de Jesus abundam nos evangelhos. 12 vezes, por exemplo, lemos que Jesus foi movido por compaixão por pessoas em vários tipos de angústia. Nisso, ele mostra o grande valor que atribui à vida individual. Além disso, em seus encontros com os fariseus, ele coloca repetidamente a humanidade de uma situação acima da lei, enfatizando o valor mais elevado. Uma declaração como busca em primeiro o reino dele, de Deus, né, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês também. Né, está em Mateus 6. É uma ilustração da forte função avaliativa de sentimento de Jesus em ação. Até mesmo a purificação do tempo, onde ele se sente indignado, ilustra seu forte senso de valor, assim como sua ocasional ira justa. Né? A imagem que temos, portanto, é a de um homem bem desenvolvido em todas as quatro funções. Não é possível isolar qualquer uma das funções de Jesus como inferior, pois exemplos podem ser encontrados mostrando um bom desenvolvimento em cada uma, né? E acrescento aqui, e o emprego de cada função conforme aquela situação requeria. É como se na personalidade de Jesus estivéssemos vendo uma pessoa completa. Mas vamos olhar ainda mais longe. Vamos ver o que o Sanford vai dizer aqui, né, na página 21, segundo parágrafo. O desenvolvimento, tanto dos potenciais femininos quanto masculinos em uma pessoa, também é importante para a totalidade. O aspecto masculino da personalidade pode ser descrito de várias maneiras, como logos ou razão ativa, criatividade ativa, agressividade controlada,
firmeza psicológica, capacidade de lutar por objetivos e superar obstáculos. O aspecto feminino da personalidade compreende Eros. Eros, no sentido de união, né? Eros, no sentido de proximidade, né? De vínculo. Ou a capacidade para relacionamentos, né? Como eu acabei de dizer. Compreensão, consciência dos outros, criatividade através da receptividade, uma maneira indireta de atingir objetivos, paciência, compaixão, valorização e nutrição da vida. Todos, homem ou mulher, possuem possibilidades de desenvolvimento, tanto masculino quanto feminino. E ninguém pode atingir a totalidade da personalidade sem algum desenvolvimento em ambas as áreas. Aí eu grifei aqui, né? Uma pessoa desenvolvida apenas na área masculina será brutal em vez de agressiva e será intelectual de uma maneira estéril e acadêmica, né? Então aquela pessoa, né, que é desenvolvida, né, que tem só o lado masculino, né, homem ou mulher, tanto faz, ela vai ser muito agressiva, essa pessoa, né? Se for intelectual, vai ser muito acadêmica, né? Muito vazio, né? Vai ser cheio de citações e tal, mas a gente percebe assim que a pessoa é vazia, não tem um vínculo, não tem uma proximidade, né? O lado do sentimento, por exemplo, fica prejudicado, né? Então, o lado feminino não desenvolvido se manifestará como mau humor, mesquinharia e irritabilidade, né? Então, assim mesmo, então o lado feminino, né, se apenas ele for desenvolvido, então ele se manifestará dessa forma, né? Mau humor, mesquinharia, irritabilidade e tudo mais. Porque não tem o lado masculino para contrabalançar, né? Aqui eu estou falando, gente, de áreas assim do ser humano que não tem a ver com homem ou mulher, né? São componentes citados, inclusive no Oriente, como, por exemplo, os símbolos Yin e Yang, né? E etc. Positivo, negativo, né? Uma pessoa desenvolvida apenas na área feminina será fraca em vez de receptiva, excessivamente sensível em vez de capaz de relacionamentos profundos. O lado masculino, não diferenciado, se manifestará como teimosia interior, em vez de firmeza. Teimosia em vez de razão, né? No caso de Jesus, há um desenvolvimento igual tanto do feminino quanto do masculino. Para começar, pelo lado masculino, Jesus era um lutador. Ele enfrentava resolutamente seus inimigos, embora sua luta fosse espiritual em vez de física. Exigia não menos capacidade para expressar masculinidade. Ele era direto com as pessoas, confrontando tanto amigos quanto inimigos, de maneira direta e firme. Ele se movia resolutantemente em direção aos objetivos que tinha em mente. A história da purificação do templo é um bom exemplo de sua capacidade de controlar a agressão. Sua capacidade clara de logos é evidente em seus diálogos com os fariseus e seus ensinamentos, que foram imediatamente reconhecidos como tendo autoridade, né? Na área feminina, percebemos que, ao contrário de João Batista, Jesus era amigo das mulheres. Na verdade, não há nenhum exemplo nos evangelhos sinóticos de qualquer mulher que tenha sido sua inimiga, né? A gente vê mais, né, homens realmente inimigos. E a gente percebe, né, se a gente for ver, ele é como se fosse o primeiro, pelo menos que a gente tem referência. Devem haver outros, né? Mas assim, um destaque assim, né, ele equilibrava tanto o masculino quanto o feminino. Ele dava valor à mulher naquele tempo em que se era muito, tinha muito machismo, né? O homem naquele tempo podia
rechaçar a mulher, podia dar carta de divórcio por motivos assim espúrios, e ele censurou isso, né? Então, assim, ele inaugurou uma era assim de maior valor, né, à mulher. Então, na área feminina, percebemos que, ao contrário de João Batista, ele era amigo das mulheres, né? Tal apreço pelas mulheres é sempre um sinal de um lado feminino bem desenvolvido. Ele estava profundamente conectado ao processo da vida, como se vê em seu uso de ilustrações da natureza e em suas parábolas. Ele estava próximo das crianças, outro sinal de um bom desenvolvimento feminino. Seu desenvolvimento, eros, é mostrado em sua capacidade para relacionamentos pessoais extraordinariamente profundos e, supremamente em seu último grande ato de cuidado na cruz. Aqui também, na área masculino-feminina, encontramos um homem de desenvolvimento equilibrado, um homem que era completo. Outro tipo de desenvolvimento necessário para a totalidade é o de um ego forte, ou seja, uma personalidade consciente capaz de se afirmar efetivamente na vida. Uma pessoa com um ego forte é capaz de lidar, se adaptar ou superar situações da vida. Uma pessoa com um ego fraco, por outro lado, não consegue lidar com a vida e, como substituto, ergue defesas ou confia em vários dispositivos neuróticos, né? Quer dizer, um ego fraco provavelmente vai ter vários tipos de doença mental, né? Ou pelo menos uma, né? Um tipo de doença mental. A pessoa pode ter determinadas crises, né? Ego fraco, né? No sentido de que aquele eu é carente, né? Ele não desenvolveu uma força, porque pode ter faltado amor, pode ter faltado receptividade a ele na infância, um desenvolvimento da segurança no lar. Então aí o ego da pessoa fica fraco, mas a gente vê que o ego de Jesus é um ego forte, né? Dessa situação, né, onde a pessoa ergue defesas, ela precisa se defender dos outros, ela se irrita, ou ela tem medo, né, das pessoas. Dessa situação pode surgir a egocentricidade, tão perigosa para o relacionamento com Deus, né? O que é egocentricidade? É quando a pessoa está muito cheia de si, ela confia muito, além da medida, no ego dela, né? E a gente percebe que a pessoa precisa se esvaziar de ego para que ela tenha uma experiência de Deus, né? Na Bíblia nós vemos passagens assim, onde as pessoas falam de um vaso vazio, né? Para que Deus possa entrar nesse vaso, né? A pessoa formar, como se ela fosse um vaso, né, vazio. A força do ego humano de Jesus é evidente em sua capacidade de conceber e realizar sua tarefa de vida extremamente exigente, envolvendo sua renúncia final a si mesmo. Então, o ego dele era tão forte que era capaz até de renunciar à própria vida, e foi isso que ele fez, né? Apenas uma pessoa com um ego forte pode renunciar a esse ego. Não podemos dar a Deus o que não possuímos. Quer dizer, como que eu vou dar meu ego se o meu ego é fraco? Né? Eu não consigo, se o meu ego é fraco, eu não consigo doá-lo. Né? A figura de Jesus indo sozinho e voluntariamente para a cruz, por amor à sua missão, é a figura preeminente de um homem de tremenda força de ego. No entanto, força de ego não é egocentrismo. Alguém com um ego forte pode viver para a vontade superior interior, entregando sua vida a um poder ainda mais forte do que o da vontade humana. Isso vemos em Jesus em sua dedicação completa ao cumprimento da missão que Deus colocou diante dele. Precisamente,
porque seu ego era forte. A vontade de Jesus estava constantemente subordinada à vontade superior, que ele sabia que deveria governar sua vida. Então, assim, provavelmente no processo de desenvolvimento dele, né, ele desenvolveu por meio da família dele, por meio dos ensinamentos, por meio da inspiração divina, né? Ele desenvolveu esse ego forte. Então ele sabia como governar a própria vida, né? Por meio dessa força. Isso psicologicamente, os evangelhos revelam a personalidade de uma pessoa completa. É evidente que temos aqui em Jesus de Nazaré o paradigma, o modelo da pessoa completa, o protótipo de todo o desenvolvimento humano. Uma pessoa verdadeiramente única. E nisso aqui eu acho interessante o Sanford colocar. Estamos na página 23, tá, gente? Ele faz aqui uma análise, né, muito interessante, né? Vamos prosseguir. Essa singularidade explica a liberdade de Jesus em relação a condicionamento histórico. Nenhuma pessoa comum escapa ao condicionamento histórico e psicológico de seus pensamentos. Toda pessoa é condicionada, nós somos condicionados, né? Nós somos condicionados ao passado, nós temos hábitos, né? Nenhuma pessoa comum escapa a isso. Personalidade e atitudes pela história e pela atmosfera psicológica coletiva das pessoas de seu tempo. Então, todo mundo é influenciado pela psicologia, pela influência do seu tempo, né? Todos nascemos na história em um momento específico, com uma mentalidade e psicologia condicionadas historicamente, que em grande parte, inevitavelmente, determinam nossas percepções, influenciam nossas ideias e moldam nossa personalidade. Aí eu grifei, né? Muitos tentaram encontrar as atitudes vigentes no tempo de Jesus, que poderiam ter influenciado sua personalidade e ensinamentos. Mas uma coisa notável sobre a personalidade de Jesus é que tal condicionamento histórico não é evidente. A personalidade e os ensinamentos de Jesus não são herdados do espírito coletivo de sua época, mas se destacam em contraste com ela. Sua singularidade é uma testemunha da realidade de sua individualidade. Então, ele era um indivíduo muito singular. Aquilo que ele ensinou ia totalmente contra aquilo que os judeus tinham captado dos ensinamentos sagrados da época. Eu não vou chamar de Bíblia, porque Bíblia surgiu para a gente depois. A Bíblia é uma seleção de determinados livros, né, que a igreja cristã, em determinada época, fez, baseando-se em certos critérios. Né? Mas no tempo aqui dos judeus, da época de Cristo, né, os judeus tinham os seus livros sagrados ali, né, dos profetas, de Moisés e tudo mais, que eles consideravam, né, de Moisés e tudo mais. E nós vemos que a interpretação de Cristo desses ensinamentos contrariava a interpretação dos judeus. Era totalmente contra, né? Nós vemos que os judeus faziam uma interpretação principalmente intelectual, por meio da função pensamento. Cristo não, Cristo traz o sentimento para aquilo. E ele argumenta de modo totalmente analítico, né, esse sentimento, né, trazer o sentimento de Deus para aquilo, né, o que que Deus estava querendo dizer quando ele citava ou ele falava tal coisa para tal profeta, né, citado na Bíblia e tudo mais. Então Jesus corrigia aquela interpretação, né? Então a gente vê como se da onde veio isso, né? Da onde veio? Onde ele obteve, né, esses ensinamentos? Como foi isso, né? Então dá a impressão
que é alguma coisa assim profundamente refletida, né, ou inspirada, né? Ele teve uma infância, foi ensinado, né? E aí, como foi isso? Ele era um prodígio, como a gente pode perceber, né? Uma grande luta de seu tempo, por exemplo, era o conflito entre o espiritual e o físico. As pessoas de sua época podiam ser divididas entre aquelas que favoreciam o lado espiritual e reprimiam ou negavam seu lado físico, e aquelas que viviam por suas paixões e apetites e negavam seu caráter moral e espiritual. Então, praticamente, podíamos dividir a época de Cristo, né, nesses dois lados. Né? As pessoas que davam valor à matéria, ao lado físico, ou aquelas que davam valor ao lado espiritual. Agora estamos na página 24. João Batista, por exemplo, viveu seu lado espiritual, mas não o lado material, pelo qual conquistou a inimizade de Herodias e sua filha. São Paulo, embora fosse um grande homem, também nunca desenvolveu essa divisão entre os lados espiritual e material da vida humana. E como João Batista, favorecia uma abordagem ascética. No entanto, Jesus não era um asceta. Asceta quer dizer aquela pessoa que se priva, né, muito das coisas, né? Não há um trecho nos evangelhos em que ele favoreça a negação do lado corporal e instintivo dos seres humanos. Pelo contrário, foi dito dele que era glutão e beberrão. Né? Isso está em Mateus 11 e Lucas 7. Tão chocadas estavam as pessoas com como ele, parecendo ser um homem de Deus, podia viver sem negar seus apetites. Olha que interessante, né? Então ele era acusado de ser beberrão, glutão e tudo mais, né? Ele comia, bebia bem, né? Mas no entanto ele não cedia, ele não tornava disso um vício, né? Parece que ele sabia como diferenciar. Isso é uma característica de um ego forte também. Na tentativa de traçar conexões históricas entre Jesus e outros grupos, várias seitas ou cultos foram sugeridos como antecedentes históricos de Jesus. Mas nenhuma dessas teorias se encaixa nos fatos. Embora Jesus fosse um bom judeu, por exemplo, seus ensinamentos se afastaram tão radicalmente do judaísmo de sua época que não podemos considerar a ideia de que ele adquiriu suas ideias do pensamento judaico coletivo de seu tempo. Outros tentaram mostrar que Jesus era um essênio e devia seus ensinamentos a esse grupo difundido, tornado familiar nos últimos anos pelos manuscritos do Mar Morto. No entanto, isso aqui eu grifei, praticamente nada nos ensinamentos de Jesus se assemelha aos ensinamentos dos essênios, e sua negação do ascetismo torna impossível considerá-lo relacionado a eles, pois eles eram conhecidos por práticas ascéticas, né, de privação, né, e tudo mais. Parece que Jesus adquiriu suas ideias por meio de um contato direto com um poder luminoso, isto é, de Deus. E aqui nós temos uma nota explicando essa palavra, um poder luminoso, né? Parece que ele adquiriu as suas ideias de um poder luminoso. O que é luminoso? A palavra luminosa, né, ou luminoso, foi utilizada por Rudolf Otto, a ideia do sagrado, para descrever a santidade de Deus. Carl Gustav Jung também empregou extensivamente essa palavra para se referir ao sentimento que temos ao ser confrontados por uma realidade espiritual que não é humana, como nós mesmos. Se víssemos um fantasma, um anjo, ou uma manifestação direta de poder sagrado ou profano, experimentaríamos uma resposta reverente como criaturas diante de um poder luminoso, um poder forte. Luminoso, gente, é aquilo que é tremendo, né? Você sentir algo luminoso, você cai, né? Você pode até desmaiar,
pela força do sentimento que é passado, né? Então, parece que esse poder luminoso, né, é que passou alguma inspiração para Jesus, né? Essa inspiração para Jesus. A história da transfiguração ilustra o contato direto que Jesus teve com essa autoridade interna, luminosa, assim como a história de seu batismo. No batismo também, né, ocorreu assim. Jesus saiu da água, veio uma pomba e uma voz, né, disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então é uma experiência do luminoso. E as pessoas que estavam lá, elas parecem ter presenciado isso também, esse poder luminoso. A personalidade, continuando aqui, gente, página 25. A personalidade e os ensinamentos de Jesus são únicos e não condicionados historicamente, pois não derivam de uma fonte humana, mas têm raízes em sua consciência do mundo interior, por meio da qual advém sua consciência do Deus Santo, conhecido parcialmente pelos profetas antes dele. Né? E provavelmente Sanford está dizendo aqui que é conhecida parcialmente pelos profetas, né? Porque não foi como Jesus. Né? Dessa experiência do luminoso surgia sua consciência individual, que eventualmente destruiu a estrutura religiosa coletiva e formalizada de sua época. A gente sabe como o cristianismo, né, acabou se espalhando aí, né, e destruiu esse tipo de pensamento da época, né? Nesse sentido, Jesus renova o espírito de Israel, o lutador com Deus, né? Israel é Jacó, aquele que lutou com Deus. Então ele renova esse espírito, né? Como profetizado que o Messias, né, iria se tornar um rei, ele de fato ele derrota o Império Romano, né? Com tudo aquilo que ele desencadeia, desencadeamento de eventos, né? Ele acaba derrotando o Império Romano, que cai depois, posteriormente. Uma personalidade desse tipo deve ter existido, pois jamais poderia ter sido inventada. E ainda mais se a gente for ver que essa personalidade, né, Jesus, dividiu a história em antes dele e depois dele, né? Como pode ser isso? Sem dúvida, há muitos lugares onde a igreja primitiva influenciou os registros dos evangelhos. E devemos ler os evangelhos com toda a crítica histórica que pudermos reunir. Mas a personalidade última de Jesus não pode ser posta em dúvida, porque não poderia ter sido inventada. A testemunha da psicologia é que Jesus de Nazaré existiu e que os registros dos evangelhos são essencialmente precisos, porque a personalidade de Jesus é única. Isso aqui é uma conclusão aí do Sanford, né? É uma conclusão, assim, psicológica, né, por meio da psicologia. Se em Jesus de Nazaré temos uma personalidade que era completa e única, não estaremos errados ao supor que os ensinamentos de tal homem também serão únicos. O problema com a maioria dos intérpretes da mensagem de Jesus é que eles não estavam preparados para essa singularidade. Tentaram reduzir suas mensagens a ideias condicionadas historicamente, e assim perderam grande parte da profundidade do que ele disse. Ao prosseguirmos agora para examinar o que Jesus disse sobre o reino de Deus, devemos ter em mente a singularidade de sua personalidade. Nossas mentes podem então estar abertas para sua mensagem. Podemos evitar o perigo daqueles que tentam confinar a mente de Jesus em um quadro limitado e permitir que nossas próprias mentes sejam ampliadas por suas percepções originais e atemporais. Bem, agora vamos passar para o capítulo 2. Aqui começam as parábolas, né? Vamos
procurar perceber o sentido interno das parábolas de Jesus, né? Estamos na página 26. Bem, vamos lá. O tesouro do reino de Deus, né, do reino dos céus. O título do capítulo. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, encontramos duas breves parábolas que apontam para o coração paradoxal do mistério do reino dos céus. Uma análise do significado interno abrirá a porta para essa realidade misteriosa que foi tão central para o ensino de Jesus. O reino dos céus, né? Jesus está dizendo aqui, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que alguém descobre. Ele o esconde novamente, vai embora feliz, vende tudo o que possui e compra o campo. Isso aí está em Mateus 13, 44. Né? Agora a análise do Sanford. Por razões que examinaremos mais perto em um momento, Jesus sempre fala do reino dos céus em imagem ou figura. Ele sempre cita, né, gente? O reino dos céus é como. E aí ele faz uma figuração. Aqui, a figura é a de um tesouro escondido num campo. O reino é, portanto, algo de grande valor, que, como nesta parábola, o indivíduo pode descobrir. Alguém que tenha encontrado esse tesouro reconhece seu valor a ponto de valer a pena desistir de tudo mais para adquiri-lo. Então, essa é a essência dessa parábola. Existe uma realidade interior dentro de cada um de nós que é como um grande tesouro oculto no campo de nossa alma, aguardando ser descoberto. Aquele que encontra esse tesouro interior e reconhece seu valor, alegremente renuncia a todos os outros objetivos e ambições para torná-lo real em sua vida. Né? Então, aqui o Sanford está apontando para uma realidade interna dentro de cada um de nós. Né? Quer dizer, é como se. E Jesus mesmo disse, né? O reino de Deus, o reino dos céus está dentro de vós. Então, isso aqui não é novidade. Né? Então, essa realidade interna, ela é de grande valor. Né? E a pessoa que encontra essa realidade interna, ela é capaz de desistir de tudo em sua vida para adquirir isso. Então, é isso que Jesus quer dizer com essa parábola. Agora, comparemos isso com a segunda parábola. E aí vem. Novamente, o reino dos céus é como um negociante em busca de pérolas finas. Quando encontra uma de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Isso aí está em Mateus 13, 45 a 46. E agora passamos para a página 27. À primeira vista, parece que esta parábola duplica a parábola do tesouro. No entanto, como Fritz Kunkel observou, na primeira parábola, o reino é um tesouro que procuramos e encontramos. Na segunda parábola, o reino é comparado a um comerciante que busca coisas de valor. Neste caso, nós somos as pérolas, o tesouro encontrado pelo reino de Deus. Né? Olha só que interessante, né? Aqui ele faz uma troca, né? Repetindo a parábola. Novamente, o reino de Deus é como um negociante em busca de pérolas finas. Quando encontra uma de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Né? Assim, o paradoxo é que o reino é tanto aquilo que encontramos dentro de nós, como um tesouro interior, e também aquilo que está buscando nos encontrar, para que, quando encontrado, nos tornemos algo de valor supremo aos olhos de Deus. Nós somos as pérolas finas,
se o reino puder enraizar-se dentro de nós. E para nós, Deus concede um lugar de valor supremo em sua criação. Olha que interessante, a gente muitas vezes lê a parábola, né, e não percebe essa sutileza de compreensão, né? Olha só, porque Jesus fala, o reino dos céus é como um negociante, não é como a pérola. Aqui ele está falando que é como um negociante, né? Vamos prosseguir. Com frequência, na história do cristianismo, teólogos e professores têm destacado a indignidade dos seres humanos, nossa propensão ao pecado, nossa falta de valor em contraste com a suprema bondade de Deus. Eles até atribuíram a responsabilidade pelo mal às nossas portas. Não há nada disso nos ensinamentos de Jesus. Jesus muitas vezes fica desapontado com as pessoas, é claro, mas apenas porque os seres humanos são potencialmente de mais alto valor, herdeiros do próprio reino de Deus. Abrigamos o reino dentro de nossa própria alma. Deus procura aquele que reconhecerá o reino dentro de si mesmo e atribuirá a tal pessoa um valor supremo, né? Então, Deus, aquele que reconhece o reino dentro dele, Deus atribui um valor supremo a essa pessoa, né? Daí essa comparação da parábola. A importância do reino dos céus é evidente mesmo em uma leitura superficial dos evangelhos. É o arco central dos ensinamentos de Jesus, sendo mencionado no Evangelho de Marcos 13 vezes, no de Lucas 28 vezes e no de Mateus 38 vezes. No Evangelho de João ocorre apenas uma vez como uma expressão, mas João usa uma expressão equivalente, vida eterna, com muito o mesmo significado. Então a gente vê que em João, né, é vida eterna. O reino de Deus é a vida eterna, né? 15 das parábolas de Jesus estão diretamente relacionadas ao reino de Deus. E somente em Mateus, 12 de suas parábolas são introduzidas com a expressão: o reino dos céus é como. É evidente que, se soubermos o que Jesus quis dizer com o reino de Deus, teremos a chave para seus ensinamentos, pois tudo o que ele disse está direta ou indiretamente relacionado a isso. Então, olha só, né, que interessante, gente, né? Quando a gente começa a perceber o lado interno dos ensinamentos de Jesus, é uma outra história. A gente começa a perceber sutilezas, né? Uma verdade, algo, uma corrente que está permeando tudo isso. Por quê? Porque a gente está percebendo os símbolos, né? A gente está tratando do lado simbólico aqui. A gente não está fazendo uma leitura totalmente racional, linear, né? Baseada apenas na lógica. Né? A gente está usando, fazendo uma leitura simbólica, que é o que Jesus utilizava. Né? Parábolas são feitas de símbolos, são feitos de figuras de linguagem, de metáforas. É uma linguagem poética, né? As parábolas usam de linguagem poética. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Perceber essa linguagem poética, simbólica, por trás dos ensinamentos de Jesus. Né? A linguagem poética, simbólica, permite comparações. Né? Por isso que Jesus faz as comparações. Né? Ele usa várias figuras de linguagem por meio das parábolas. Né? Ele usa uma história, usa outra história, para poder explicar algo que é difícil para o ser humano captar. E não é à toa que ainda hoje é difícil para nós captarmos. Tá bom? Gente, eu deixo vocês aqui na página 28, então, tá bom? Para nós continuarmos na semana que vem com as parábolas de Jesus. Desejo
Aí uma ótima quinzena a todos. Nos encontramos daqui a 2 semanas.